uma previdência sustentável, certo? Então eu vou contar uma ligeira historinha, como surgiu essa proposta da gente formatar uma previdência que pudesse se constituir como uma previdência sustentável. Em 1972, já fazem 50 anos aproximadamente, nós realizamos um ensaio, e nesse ensaio a gente procurou demonstrar o valor da constituição de um pecúlio, observando um período de 30 anos. Ou seja, peguei 10 funcionários, avaliamos a contribuição desses 10 funcionários durante 30 anos, mais a contribuição da empresa, não é isso? E o produto é que esse pecúlio não dava para sustentar uma aposentadoria por mais de 3 anos. Aliado a isso, a gente avaliou o seguinte: a definição de previdência é que a previdência ela é uma provedora de recursos, tá certo? E ela provém esses recursos de forma tal que ela não é para enriquecer a pessoa, é para lhe garantir uma existência digna enquanto ele viver. Só que naquela ocasião também a gente avaliava o quê? A gente avaliava que o cidadão que se aposenta como um cidadão comum de uma empresa particular, ele passava a ser considerado um aposentado diante de um processo previdenciário. Ao passo que o cidadão público, né, cidadão funcionário público, ele se aposentava e continuava com o salário. Então, naquela ocasião eu pensei o seguinte, falei, bom, a Previdência já não teria por si só, tendo apenas e tão somente a contribuição previdenciária, de se sustentar. Imagine ela tendo que suportar também e ostentar duas condições, a condição de provedor e a condição de empregadora. Porque, na realidade, o cidadão que se aposenta no serviço público, ele passa a receber, em termos de aposentadoria, o mesmo salário. Então, o que acontece? No lugar dele, vai entrar uma outra pessoa que também vai ganhar o salário. Então, aquele serviço vai custar o quê? Para a sociedade vai custar 2 vezes. Então, eu imaginei e falei, bom, eu acho que isso não vai se sustentar em termos de prover recursos para os indivíduos. Então, eu fui analisando onde, como e por que a gente talvez tivesse que constituir algo que fosse sustentável. Então eu tive assim, pesquisando e avaliando, eu cheguei aonde? Cheguei no empresário. Então eu fui naquela época, né, avaliar os grandes empresários. E os grandes empresários, por serem pessoas que investiram na geração de riqueza, na circulação de riqueza e na distribuição dessa riqueza, automaticamente eles tinham o quê? Eles tinham uma renda mensal sustentável. Então eu imaginei o seguinte, eu acho que o caminho é eu ser, não um acionista minoritário, é eu ser um pequeno dono. Se o grande dono, ele se sustenta, por que um pequeno dono também não pode se sustentar? E baseado nisso, então, a gente estruturou uma espécie de programa, não é isso? Porque eu também não tinha recursos, então eu falei, bom, eu tenho que montar um programa para poder ter uma renda mensal. Então, o primeiro movimento foi o seguinte, bom, para mim ter uma renda mensal, o ano tem 12 meses. Se eu tiver ações de uma empresa que paga dividendo anual, eu vou ter que ter ações de 12 empresas. Se eu tiver que ter ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu vou ter que ter 6 empresas. E assim sucessivamente. Mas, de qualquer maneira, a filosofia e a coisa foi se consolidando de forma tal que nós fomos tentando demonstrar uma postura que a gente foi progressivamente desvendando. Então, por exemplo, existe uma diferença que ela constitui uma essência fundamental.
entre a diferença de você adquirir um papel de renda variável através do quê? Através de você avaliar um projeto, tá certo? E quando você investe numa empresa, numa aplicação de renda fixa. Então, o cidadão que investe numa renda fixa ou aplica numa renda fixa, ele é remunerado em função do quê? Ele é remunerado em função de valor aplicado, tá certo? Então ele aplica 1.000, ele vai ganhar X% sobre 1.000. Nas ações, a gente foi avaliando uma essência distinta, ou seja, nas ações você não ganha em função de valor aplicado, você ganha em função do quê? De quantidade possuída. Então, se você tem uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tem 10 ações, você vai ganhar 10 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você vai ganhar 1 milhão de vezes o dividendo. Então, esse efeito multiplicador, ele está diretamente relacionado com o quê? Com o reinvestimento que você promove dos seus ganhos, mais aquilo que você tem condições de aportar. Então, o que a gente estipulou foi o quê? Foi um programa constituído de metas essas que foram sendo suplantadas e, consequentemente, elas foram gerando aquela renda mensal, que hoje a gente pode dizer que não só eu alcanço isso, qualquer um pode alcançar. Basta que ele siga o quê? Que ele siga um princípio de disciplina e de paciência, porque isso não se consegue em um dia, em um mês. Isso se consegue ao longo de um período de investimentos. Então é um programa de peso, um programa de muitos anos, tá certo? Agora, evidentemente, hoje a gente tem uma configuração também bastante importante. Por exemplo, a pessoa já tem condições de adquirir uma carteira imediatamente. Basta que ele compre uma quantidade de ações e ele disponibilize um valor maior. Como a maioria não tem isso, então ele vai o quê? Ele vai observar um programa, vai observar um time para poder constituir essa carteira de renda mensal. Carteira de previdência, o mercado acabou apelidando, porque na verdade o foco foi sempre constituir uma carteira para que pudéssemos ter uma renda mensal. Então eu tenho dito o seguinte, quando você formata, quando você consegue edificar uma carteira de renda mensal, isso daí não deve ser encarado como uma aplicação que vai originar a venda desse papel. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma consistência. E previdência a gente sempre olha ao longo de 30 anos, certo? Então quando a gente desenvolve e busca essa carteira de previdência, a gente tem que ter os papéis que constituem essa carteira de forma tal que elas produzam sempre a tua renda mensal. Está correto? Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos períodos em que o mercado nos proporcionou possibilidades excelentes, né, de comprarmos papéis que integrassem essa carteira. Agora, o que ocorre? Ocorre que a trajetória durante um período grande, nem sempre uma carteira de previdência só possa ser o quê? Possa ser o foco principal. No mercado, durante o transcorrer dos acontecimentos, das crises, dos ciclos econômicos, vão absolutamente, de forma às vezes até inesperada, surgirem boas oportunidades. Então essas boas oportunidades, elas podem ser aproveitadas para que o cidadão ele alavanque os seus recursos de forma tal que ele possa ter o quê? Mais recursos para direcionar para a carteira de renda mensal.